Estamos aqui para mais um Corações e Mentes. E hoje com a doutora Ana Paula da Rocha de Freitas, que é de Santana do Livramento. Essa cidade ela tem uma coisa peculiar que só quem convive com o pessoal de Santana sabe o que é. Primeiro, são todos doble chapa. Mas essa aqui, além de doble chapa, tem várias outras funções. E uma delas, ela é emergencista. E ela trabalha no hospital HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Isso aí. E na emergência, ela é fiel. Ela só faz emergência. Isso aí. Então, ela trabalha ali na linha de frente, né? Isso aí. Ali onde o pau come, na zona do agrião, né? Isso aí. Na porta de entrada. Na porta de entrada, né? E até eu queria chamar a tua atenção que a gente tem feito visitas, né? Eu fiz visita lá no Clínicas, na emergência do Clínicas, na emergência do Conceição também, né? E era superlotação, né? Então, por exemplo, a sala vermelha do Conceição, o dia que nós chegamos lá, ela tinha 10 leitos com 10 monitores e tinha 20 pacientes. Aí um dos pacientes que estava sem monitor e sem leito, é sempre assim, né? Deu uma parada e aí tu sabe bem como é que é aquela história, aquele corre-corre, né? Então, essas emergências nossas, todas estão muito sobrecarregadas, a sua capacidade instalada, algumas chegando a 2 vezes mais, né? Isso aí já poderíamos dizer que é comum, Ana? É comum, cada vez está ficando mais comum, né? As emergências superlotadas, isso é um problema brasileiro, mas é um problema do mundo inteiro. No momento que a gente tem um aumento do número das pessoas, da população, um envelhecimento da população, uma demanda pelo serviço de saúde aumentada, a gente, por outro lado, não consegue oferecer com tanta eficiência para essa demanda, a gente tem, eu sempre digo, a emergência é o observatório do sistema. O problema não é da emergência. O que aparece na emergência é o problema do sistema. Então, é ali que a gente enxerga o que está acontecendo. A emergência é a sentinela. Ela pode ser chamada de sentinela, até porque ela nunca falha, ela está sempre de prontidão. Então, ela costuma ser a tábua de salvação para os pacientes e para os médicos assistentes desses pacientes, que, por óbvio, não funcionam em regime de plantão, né? Doutor Nogueira, o seu consultório vai funcionar, enfim, de segunda a sexta, horário comercial, eventualmente algum outro horário alternativo, mas o doutor Nogueira não pode estar à disposição do seu paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se o seu paciente tem alguma afecção aguda, uma descompensação da sua doença crônica, é para a emergência que ele vai para buscar atendimento, porque na emergência, sim, ele consegue sempre um atendimento para qualquer afecção aguda de maior, menor gravidade. O problema é quando a gente não consegue ter o doutor Nogueira para atender essas pacientes no horário comercial, quando a gente começa a ter doenças que não conseguem ter a medicação para seu tratamento sendo dispensada, ou porque não tem dinheiro para comprar o paciente, ou porque não tem na farmácia popular, ou porque não tem no estado, ou enfim, né? O problema é quando a gente começa a ter uma diminuição na quantidade de leitos disponíveis para pacientes que estão doentes, e aí eles acabam ficando esperando a sua vaga num leito de emergência que era para ser com alta rotatividade, começa a não ter mais. Aí a gente começa a ter esse represamento. E aí vai sobrecarregando. Então, quando a gente começa a ter esses problemas no sistema, as nossas emergências, obviamente. Tá, isso é um sistema. A entrada entra e não sai, começamos a ter problemas de Exatamente, tem que ter um fluxo, né? Nossa, é o que eu sempre digo, o sistema de saúde é que nem o jogo do bicho. É carga e descarga. Todo mundo deve dizer assim, o doutor Nogueira já é psiquiatra, agora enlouqueceu de vez. O que é isso, carga e descarga? O jogo do bicho jamais deixou de pagar um prêmio. O que acontece? Quando a aposta é grande, a banca que recebe, ela descarrega
nas demais. Ela dilui. Então, não tem problema. Então, e o nosso caso aqui é o contrário. Concentra. É isso aí. Tá. E a população que não é boba nem nada, ela vai aonde? Nas emergências que tem uma capacidade de resolutibilidade maior. Onde Também, ela sabe que lá tem equipamentos, exames, medicamentos, sala cirúrgica, anestesista, lá não falta anestesista, né? Porque o que nós estamos vendo? O que está acontecendo? Sempre falaram que o sistema de saúde não podia ser hospitalocêntrico, mas cada vez ele está ficando mais hospitalocêntrico, que é tudo isso que nós falamos. Exato. Né? Agora, por quê? Por que está hospitalocêntrico? Exatamente. Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Na realidade, assim, eu acho que existem vários motivos para ser hospitalocêntrico, tá? Acho que não é uma resposta simples nem da causa e nem da solução, na realidade, né? Nada é simples. A gente deveria ter unidades básicas de saúde que fizessem uma função de promoção e prevenção em saúde, e a gente nem sempre consegue, e aí a gente tem N motivos. Não conheço todos, não sou expert em todos. A minha área, apesar de ser uma área básica, porque as áreas básicas que a gente considera os pilares do SUS, um deles é a unidade de saúde, são as unidades básicas de saúde, medicina de família e comunidade, mas outro também é a medicina de emergência. Eu entendo da medicina de emergência. Eu sei que se tiver um problema nas unidades básicas de saúde, a emergência vai sofrer. Então, algo não está bem nos nossos sistemas de saúde de família e comunidade de alguma maneira. Tá? Então, falta estrutura, falta dinheiro na entrada, falta pessoal. Então, a gente não tem médicos com a formação adequada, não tem programa de incentivo de permanência de médicos no interior, na Grande Porto Alegre, não só por uma questão financeira, mas também por uma questão de estrutura, e eu sempre digo muito mais por uma questão de estrutura, porque tu, como médico, sabe, e o nosso código de ética deixa isso bem claro, que se eu aceito trabalhar num lugar que não me dá estrutura para cuidar do meu paciente, eu aceito os riscos que esse paciente tá sofrendo. E se algo acontecer com o paciente, a culpa é do médico. Então, também eu sempre digo, colocar o CRM em risco, trabalhando num lugar que não te dá segurança, por N motivos, para trabalhar, também não adianta. Então, existe todo um sistema que, por A ou por B, não está funcionando adequadamente, para não dar, então, garantia de ter um médico na ponta ali, na unidade básica de saúde, com o treinamento adequado, com a estrutura para trabalhar adequada, e enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, que dentro da estrutura de medicina de família e comunidade são fundamentais. A gente não pode falar só no médico, né? A gente está falando de toda uma infraestrutura que custa dinheiro e que precisa de vontade política para que funcione. Sim, por exemplo, o HPS, ele tem tudo. Por exemplo, ele tem até um setor de queimados. Como ele é o setor de queimados referência do Estado. Exatamente, do Estado inteiro. Isso. Né? E tem uma equipe lá pronta. Especialista. Tinha, né? Agora, a gente tem ainda, mas assim, de novo, o HPS, a gente pode fazer vários programas a respeito do HPS, se a gente quiser. Mas assim, o HPS é um hospital. A gente falou nas unidades básicas de saúde que tem problema, os nossos hospitais públicos também têm problema. Apesar de ser... Mas vamos focar no HPS, assim, né? Agora há um projeto de duplicação do HPS, confere? Parece que tem um projeto de aumento da área física do HPS. Não é duplicação exatamente. Vão aumentar a área física, na realidade. Que é uma coisa que precisa, né? O hospital é um hospital que é referência em trauma para toda a Zona Sul de Porto Alegre, para toda a área sul da cidade. Na área norte é o Cristo. O Cristo Redentor do Grupo Hospitalar Conceição. Isso. E toda a parte sul da cidade é o HPS. Que também tem uma demanda imensa. Recebe toda a parte da Grande Porto Alegre. E com uma resolutibilidade igual a do HPS. Ou, mesma... ou maior, porque eles têm um financiamento diferente, né? Isso. Há que se lembrar melhor. Que assim, é tudo em termos, porque se a gente for falar em montante de dinheiro, o dinheiro do Cristo vem direto da federação. Exatamente. O dinheiro do município, do HPS, ele é municipal. Ele, teoricamente, deveria vir do município, do Estado e da federação. Exatamente. Então,
os financiamentos são diferentes e a gente tem calcanhares de Aquiles em cada um desses financiamentos. Então, assim, as características do Grupo Hospitalar Conceição, dentre eles o Cristo, são as suas, com um hospital federal que mas o município tem um hospital que é referência para trauma em toda a zona sul da cidade e algumas outras cidades também. Tá, e quais fora, são né, as no maiores estado demandas que nós temos nas nossas emergências, nas emergências que tu trabalhas, por exemplo? É que eu trabalho em 2 emergências muito distintas. Bom. Eu trabalho no hospital de pronto-socorro, que é o que a gente está falando, que é trauma. Sim. E eu trabalho no hospital de clínicas, que também é uma outra característica, um hospital quaternário, terciário, super especializado, que também tem um papel muito importante em todo o sistema de saúde do Estado. Que tem uma porta de entrada, tem a sua emergência. Tem uma capacidade instalada menor, né? Não, ele tem mais... Não, ele tem mais leitos que o HPS. Sim, mas na emergência... Enorme a emergência do Clínicas. Só que ela é uma emergência clínica. Ela não atende trauma, por exemplo. Sim. Né? Então, os pacientes vítimas de trauma, menor ou menor gravidade, na emergência existe uma máxima que é o seguinte: o paciente certo tem que estar no local certo, não no local mais próximo. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que saiu da grande Porto Alegre e, em vez de parar no hospital mais perto, foi até Porto Alegre? Porque se o paciente é crítico, grave, o hospital mais perto não tem o que ele precisa, a gente tem que levar ele para o hospital onde tem o que ele precisa. O que nem sempre acontece, justamente porque a gente também tem um sistema pré-hospitalar que é precário. Né? Nosso SAMU metropolitano tem vários problemas, vem enfrentando vários problemas, né? A gente sabe, se perdeu muito da expertise dos médicos que trabalhavam lá. A gente tem a terceirização na saúde, afeta também. A minha área de emergência, ela está diretamente relacionada com a qualidade da assistência. Não tem como dizer que não está, porque a gente tem contratos temporários. Contrato temporário não cria equipe. Se não cria equipe, tu não tem como ter expertise. E em emergência, e isso é muito especial no trauma, existem vários trabalhos históricos, além de recentes, mas muito históricos, de que se não existe uma equipe dedicada e com expertise para tratar trauma, a gente não consegue dar um tratamento adequado. Isso é uma preocupação que nós temos. Porque o nosso sistema de saúde, município, estado, do jeito que está hoje, com essa dificuldade de financiamento que a gente tem, ele acaba tendendo para uma terceirização, que parece ser uma solução, mas não, a médio prazo não é, porque eles são obrigatoriamente por lei, pelo menos do jeito que estão montados, temporários, então são no máximo 5 anos. Como fazer uma equipe de atendimento de excelência em emergência se essa equipe só vai ficar 5 anos? Quando as pessoas estão começando a aprender, a ter expertise, a se organizar, dentro do sistema, eles têm que ser trocados por lei. Então não dá. E né? Tem um outro problema. A região metropolitana, ao invés dela aliviar a sobrecarga das nossas emergências de Porto Alegre, está acontecendo exatamente ao contrário. Então, por quê? O hospital de emergência de Canoas, que tinha a responsabilidade de atender 153 municípios, ele foi inundado, correto? E aí essa emergência, como um toque mágico, foi transferida para o Hospital Nossa Senhora das Graças, também de Canoas. Mas é totalmente... não teve capacidade para isso quando começou a falar sobre a terceirização, parece que eu estou vendo um filme, né? Porque tudo isso que tu falou acontece lá. Aí o que acontece? Se não tem resolução, vem para cá. Porque aí a gente tem o problema da emergência de Canoas, que está com deficitária, mas também as unidades básicas de Canoas. Porque a gente não pode esquecer, assim, a gente tem um número... Desde a década de 80, quando se criou o SUS, tá? Que é, no papel, um sistema de saúde universal e é muito bonito. Ideal. Inclusive, foi baseado em sistemas de saúde que têm uma característica de serem universais e que funcionam relativamente mas que bem. Atualmente estamos já tendo problemas, que no caso pelo mesmo problema. Health... o seguro de saúde... É o inglês, né? Mas, enfim, eles têm outros problemas que são, de certa maneira...
um dos motivos em comum que temos por superlotação de emergência, né? Que é o aumento da demanda da população. A população envelheceu, vive mais tempo, a tecnologia que envolve a medicina, a quantidade de resoluções que podemos dar para a saúde, elas mudaram, né? Nos últimos anos, ela mudou tudo. Mudou muito. Então, nós temos uma lei, vamos falar Brasil, nós temos uma lei que considera o que se existia em medicina e que existia em termos de saúde de população, Brasil, da década de 80. E que lá no início também veio com problemas, porque nunca foi pactualizado como é que ia ser efetivamente esse financiamento. E houve, nesse período, uma transição epidemiológica. Isso. Então, o que acontece? As doenças mudaram, a população mudou, a pirâmide populacional mudou. Então, quando tu fala sobre a questão dos idosos, o ano passado me disseram assim, aumentou o número de idosos no Rio Grande do Sul. Eu digo, mas como é que pode aumentar o número de idosos? Sim, porque eles deixaram de morrer. Então, eles aumentaram. E aumentou a mortalidade entre os jovens. Porque acidente de trânsito, homicídios, né? Então, nós vamos pegar final de semana. Final de semana, tu já sabe que é uma mortandade, né? Todo final de semana. O acidente e homicídio. Acidente de trânsito e homicídio. Até o suicídio, eu acho que a gente, pela primeira vez na história, ou segunda vez, reduzimos um pouco. Tá, e outro fato, que nós só vamos ter os recursos, que é o mínimo, que a Constituição garante dos 12% ao mês para o Estado, nosso Estado, no caso do Rio Grande do Sul, sabe quando? Em 2030. Agora que vão começar a agora teremos os 12%. Mas quando tu vai ver, é parcelado. Então, não tendo recursos... Tá, e o que é pior? Além dos problemas que já existem e que não são solucionados e que não são amenizados, querem trazer mais problemas para as emergências. Elas já estão sobrecarregadas. Então, agora eles querem fechar as emergências psiquiátricas e passar essa responsabilidade para as emergências gerais. Então, aqui nós temos, eu sou do núcleo de psiquiatria, mas nós temos um núcleo de emergência aqui do Simers. Então, eles dizem, não, nós somos contra, porque ninguém veio falar conosco, ninguém veio nos perguntar, e outro, porque nós não temos capacidade, nós temos que resolver tudo isso que tu acabou de falar. Eu queria ouvir a tua opinião sobre esse presente grego aí, esse cavalo de Troia. De novo, é aquele velho problema de cobertor curto e falta de planejamento a médio e longo prazo, né? A gente vem acompanhando a doença psiquiátrica no Brasil e a falta de atenção que essa doença tem, ou vamos falar melhor, não é que ela não tem atenção. A atenção está sendo dada, mas as condutas que têm se feito para amenizar o sofrimento das pessoas com doença psiquiátrica, por um lado, parecem ter uma ideia boa. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O movimento antimanicomial, ele, na sua essência, ele é muito justo, né? Os manicômios, antigamente, eram locais onde as pessoas eram depositadas, entre aspas, eventualmente poderia ter algum indício de maus tratos ou de abandono. Existe uma necessidade de muitas das doenças psiquiátricas que antes tinham esse caráter de serem abandonadas dentro de instituições, serem reintegradas à sociedade, dentro do seu ambiente familiar. É tudo lindo, na teoria. Num país como o nosso, para a gente ter esse movimento efetivo com segurança para o paciente e para as famílias dos pacientes, a gente precisa ter uma estratificação de quais são as doenças que efetivamente podem e não podem, e se podem mais fácil, ou se todas vamos... Eu não sou psiquiatra, mas eventualmente não, daria para ter realmente um movimento, mas a gente tem que ter treinamento de agentes de saúde, UBSs que funcionam para acolhimento, que conseguem fazer proativamente prevenção de agudização de eventos agudos, enfim, em pacientes psiquiátricos. E assim, a gente precisa ter
um olhar sério em relação a doenças psiquiátricas que são graves ou que têm agudizações importantes que precisam, sim, de internação. Que não seja em instituição. Vamos falar, então, de internações hospitalares. Existiam hospitais especializados em atendimento psiquiátrico, os famosos hospitais psiquiátricos. Isso, que não é a mesma fechado. coisa que manicômio. Mas se fechou. Por quê? Porque se entendeu em algum momento, talvez com muita boa vontade, que esse tipo de patologia deveria ser atendida num hospital geral. Ok? Mas não se deu estrutura para os hospitais gerais. Não se abriram novos leitos em hospitais gerais que tivessem a segurança e o treinamento da equipe para atender esses pacientes. Então, já começou torta a coisa. Exatamente. E a gente agora vê a consequência disso tudo, inclusive numa linha de pensamento torta também, de emergências psiquiátricas não precisamos, porque podemos atender tudo da emergência. Gente, a gente mal consegue atender a demanda que é da emergência. A gente já está sobrecarregado com demanda que deveria ser da UBS, com demanda que deveria ser do leito de internação, tanto de UTI quanto hospitalar. Agora a gente vai ter que absorver essa também. Então, assim, eu entendo a lógica teórica e talvez até de boa vontade que tem por trás disso. Mas, na prática, é mais transferência de responsabilidade para as equipes técnicas dos locais da emergência, que não tem mais como garantir segurança do paciente há muito tempo, dependendo da quantidade de superlotação que temos, os pacientes estão em risco porque não temos capacitação, a quantidade de técnicos suficiente. Eu digo assim, não tem enfermeiro suficiente, não tem leito suficiente, não tem monitor suficiente, mas o cara está infartando. Mas eu não tenho onde botar, então eu fecho a porta e digo que eu não vou atender o paciente. Não pode. Porque lá no livro, né, doutor Noronha, tá dizendo assim, olha, o paciente que está infartando, ele tem que ter uma monitorização contínua. O médico sabe. Mas aí ele está lá atuando, não tem monitor. Quem é a responsabilidade de estar atendendo um paciente infartado sem monitor? Isso, e aí o que é do gestor. Mas lá, na lei, o doutor atendeu sem. Ou a enfermeira não acolheu. Não, e aí então, imagina, assim, é muito perverso esse sistema. Exatamente. Né? Aí tu imagina, eu vou te falar de fatos. Um paciente autista, adulto, porque o grande problema, o sistema criou atendimento para os autistas até os 12 anos de idade. Só que esqueceram que o autismo ele não tem faixa etária. E um autista de 2 metros de altura, pulando, agitado, a família não aguenta, os vizinhos ninguém aguenta. Tá, vai internar. Aí entra numa unidade. Isso é fato. Ocorreu isso dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. E ninguém consegue segurar um paciente daqueles. Ou uma agitação psicomotora, ou uma coisa bem comum do fim de semana, uma intoxicação alcoólica, né? Ou as raves, né? Olha bem como é que funcionam as coisas. As raves, elas reúnem 18 mil pessoas, esses números assim. Elas contratam 4, 5 ambulâncias. Sabia disso? Por que será, hein? Que eles contratam 4, 5 ambulâncias. Aí o que acontece? Por que será, né? Porque a gente sabe muito bem que ocorre farta distribuição de algumas drogas, as chamadas drogas sintéticas. Aí depois o pessoal está naquela agitação lá, que eu já vi jovens morrerem em emergências por taquicardia e posterior hipertensão, AVC hemorrágica, assim por diante. Muito que bem. Aí vai para as emergências. Entendeu? Então, o que acontece? Não tem ambulância. E agora, esses dias chamaram a brigada e o SAMU para atender um paciente. Houve um fato desagradável, que foi notícia nacional, que o paciente acabou abatido, né? A bala. Teve que ter uma morte. Então, temos que... Aquela velha história, quando tem morte, vamos ter que resolver. Aí tem que resolver. Qual foi a solução? Vamos criar um SAMU psiquiátrico. Está criado o SAMU psiquiátrico. Nós mal temos SAMU para atender quem tem que atender, né? Pois é. Olha bem. Tá. Aí eu digo o seguinte, mas não, eu até sou psiquiatra, sou a favor do SAMU psiquiátrico, desde que treinado, capacitado e tal.
Só que a pergunta que não quer calar é o seguinte, tudo bem, agora nós vamos botar esse paciente dentro da ambulância, tá colocado lá. E vou levar para onde? Me diga. Até eu vou fazer uma observação, eu vou refrazer a minha observação. Não é que nós mal temos SAMU para atender quem precisa ser atendido, parece que esse paciente não precisa ser atendido. Não é isso. Eu acho que os pacientes com agudizações de doenças psiquiátricas, eles têm uma emergência psiquiátrica, assim como existem emergências cardiovasculares, emergências respiratórias, trauma. Tudo isso é emergência. E eu, como emergencista, não posso dizer eu não quero atender esta emergência e vou atender aquela. Isso não existe. O emergencista, a equipe de emergência, não só o médico, mas a equipe de emergência, ela está preparada para atender todas as emergências. O problema da doença psiquiátrica agudizada, vamos dizer, uma agitação psicomotora, uma psicose aguda, tá? A equipe de emergência tem plenas capacidades de tranquilizar este paciente e atender. Técnicas. Mas a infraestrutura que nós temos não nos dá condições adequadas para atendê-lo. Este é o problema. Não é porque tu tem que ter uma emergência psiquiátrica, porque esses pacientes não podem entrar. Não é isso. O problema é que o fluxo já não funciona para outros pacientes com doenças que têm características que não demandam tanta especificação quanto uma doença psiquiátrica. Sabemos o problema que temos nas UPAs. Por exemplo, o PACS tem uma emergência psiquiátrica instalada. Lá, a coisa não funciona bem, gente. Se a gente trouxer o pessoal do PACS aqui, eles vão poder falar com mais propriedade que eu. Por quê? Porque eles precisam que o paciente interne, não é ficar na emergência. O que acontece? O paciente, é como tu estás dizendo, tirar do meio do pré-hospitalar e levar para dentro de uma porta de emergência, parece que resolve, mas não resolve porque ele fica ali naquela emergência. Ele é mais um num lugar superlotado, aguardando um leito psiquiátrico que não temos, porque existe um movimento há muito tempo para acabar com os leitos psiquiátricos e se mistura a ideia de instituição de depósito, entre aspas, de pacientes, manicômios que não eram bem estruturados, com internação psiquiátrica tecnicamente adequada. Não temos em número suficiente na cidade. Então, o problema é que vão transferir o problema que hoje está lá na UPA, na emergência psiquiátrica pré-hospitalar, fora do hospital, para dentro de um hospital que já tem toda a sobrecarga do sistema que não funciona em outras condições, tipo emergências cardiovasculares, emergências respiratórias, sazonais, como essas infecciosas que temos, né? Agora a gente vai ter que receber a psiquiátrica também. Claro, vai transferir... Esse problema da emergência psiquiátrica, entre aspas, ele já existe. Não, ele existe na UPA. Vão transferir para o hospital que já está sobrecarregado. Então, não dá para ser feito dessa maneira irresponsável, entende? Vamos resolver pelos CAPs. Só que o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, às 18 horas os psiquiatras vão embora. Acabou, entende? E outra coisa é o seguinte... Não é um hospital, né? Não é uma internação. E o pessoal tem que entender e respeitar uma coisa chamada epidemiologia. Quem decide tudo na saúde é a epidemiologia. Por quê? Vou te dar um exemplo concreto. Antigamente, nós tínhamos pavilhões de tisiologia e tuberculose. Tu não lembra disso? Tu acho que nem eras nascido. Não, sim, porque era uma doença que não tinha tratamento adequado. Isso, né? Então tinha que ficar muita lá. gente tuberculose na internet. Mas o que acontece? Hoje isso não existe mais. Vou pegar na própria psiquiatria. Tu chegava numa unidade psiquiátrica, mais da metade, muito mais às vezes, era esquizofrenia. Hoje, com as medicações, os antipsicóticos de última geração, tem antipsicóticos de última geração que tu faz uma injeção que dura 90 dias. Isso está resolvido. Agora, qual é o problema? Veio uma pandemia, porque a epidemia tem início, meio e fim, desse crack. Certo? Veio uma duplicação do alcoolismo. O pessoal não está se dando conta disso. Houve um aumento extraordinário de ansiedade, depressão. Está constatado, são dados oficiais do Ministério da Saúde e recentes. Né? Agora a gente está controlando em partes o suicídio, mas por que nós estamos controlando o suicídio? Na verdade, nós estamos controlando as tentativas de suicídio, porque nós estamos tratando.
depressão, né? Então, é isso. Então, nós temos capacidade instalada, mas o que está acontecendo? Essa ideologia que se criou é uma coisa que foi criada há 24 anos atrás, que hoje é obsoleta. A realidade de hoje, tu sabe que na medicina muda, em 5 anos muda tudo, entendeu? Então o pessoal tem que parar e peraí, vamos analisar o fato, né? Tirar a questão ideológica. Então eles querem resolver o problema da psiquiatria por decreto. Não vão conseguir. Porque o problema, se a gente for ver, só fecha leito hospitalar. Desde a década de 80, só se fecham hospitais em Porto Alegre. E aumenta... Ao invés de aumentar o número de leitos hospitalares ou aumentar a resolutividade do que é descentralizado, não só se fecha aumenta o uso de drogas. E a gente tem uma demanda que aumenta, que muda também. Depressão. É constatado o uso de... quando a gente fala em droga, todo mundo pensa assim, drogas ilícitas. O grande problema não são as drogas ilícitas, não. A maioria são as lícitas mesmo. O uso abusivo das drogas, os benzodiazepínicos. Eu fui secretário de saúde em Pelotas por 2 períodos. Nós fizemos uma pesquisa, o Maurício Lima que fez. Eu era o secretário e ele que orientou, ele que fez toda a pesquisa, e constatou que em todos os domicílios, 100% tinha benzodiazepínico. Se nós fizermos isso aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida que também. E droga também. Né? E outra questão, quando a gente pergunta essa questão desses problemas de tentativa de suicídio, uso de droga, como é que nós vamos fazer para atacar? Eu digo, olha, meu amigo, é só tu olhar para o lado, do teu lado. O problema está do nosso lado. Isso aí. Vem cá, Ana. Se desse, nós ia ficar aqui hoje o dia inteiro conversando. Foi maravilhoso conversar contigo pela tua clareza. E o que é a experiência, né? Da pessoa que está ali fazendo. Na verdade, tu tá falando com conteúdo. É a tua experiência do dia a dia, de 23 anos de formada, não é isso? Isso aí, 23 anos trabalhando em emergência. Isso, que está vendo, quer dizer, então o que tem que se falar? É como tu dissesse, as coisas ideais são todas muito bonitas, mas nós temos que falar com quem está ali na linha de frente. E assim, não, de novo, assim, eu vejo o nosso lado e vou trazer aqui a visão do emergencista, sim, mas assim, a gente não tem ilusão que essas soluções são fáceis. Elas passam por N coisas que às vezes não tem nem assim, o gestor não tem condições de decidir sozinho, mas a gente precisa envolver a sociedade nessas discussões para que a gente consiga ter um rumo de para onde ir. Do jeito que está e do jeito que está posto para o gestor público, com as ferramentas que ele tem para resolver as coisas, a gente vai continuar tapando o furinho de um jeito que mistura a resolutividade, pelo menos possível, com populismo, e isso vai ser sempre assim, vai continuar fazendo isso e a coisa por baixo se deteriorando e piorando. É que nem aquela infiltração que a gente tapa o buraquinho e continua roendo por baixo. Uma hora isso tudo vai desabar e toda a sociedade vai sentir os efeitos disso. Já está sentindo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a médio e longo prazo como sociedade, como população, o que nós queremos, como nós queremos que a nossa saúde... E a gente não está falando aí só de saúde pública, porque isso impacta inclusive a saúde privada, tanto de baixo custo quanto de super especializada. Esses problemas que a gente está falando não são só da saúde pública. Não são. São problemas que também afetam a saúde privada. Então, a gente precisa falar, né? Vamos falar sobre Kevin. Esse é um problema que a gente tem que começar a falar e abordar de maneira séria, responsável. E ouvindo as pessoas que têm experiência e que têm condições de apontar e tentar juntos achar uma solução viável para os vários problemas que impactam nas emergências da nossa cidade e do nosso estado. E realista. Eu vou te dizer, a prefeitura tinha decretado o encerramento do contrato de emergência do IAPI em outubro. E aí nós nos mobilizamos, levamos os familiares dos pacientes. Aí mostramos para eles, olha, Kit, houve
quem sofre com isso. Né? Eu acho que aí o pessoal teve a sensibilidade, prorrogou até abril. Mas né? prorrogar o quê? E estão resolvendo o quê nesse meio tempo? Prorrogação não adianta. Exatamente, tem a ver ampliação. Tem que colocar coisa, leito de internação, sim, psiquiátrico. Desde o início que estavam deshospitalizando os pacientes, já tinham que ter feito, não fizeram. Tem que fazer com que tenha acesso aos CAPs, que não tem, porque não tem equipe, porque é tudo terceirizado, entende? É um emaranhado de problemas. Que para puxar, tu puxa não, no fio, mas tu falou de uma forma... Né, com essa clareza que é esse populismo, entende? Para resolver o hoje, agradar hoje, mas não tem planejamento estratégico. Mas, de novo, não sei se isso é só populismo. Tem populismo há anos, e não é só de um partido e nem de uma gestão. Isso vem de anos, gente. Só que assim, junto com isso, também vem alguma coisa de atado. Tipo, tá, eu quero resolver, mas isso já não cabe a mim, é com a Câmara de Vereadores. Aí a Câmara de Vereadores tem 50 milhões de problemas para resolver, não tem quem leve adiante. Mas aí o que ocorre? É um problema de financiamento. Então, esses problemas, eles têm que ser vistos, eu acho, quem tem que capitanear isso, de novo, não necessariamente é um ou outro partido, ou um ou outro político, ou uma outra coisa. Ou é só o executivo, ou é só o legislativo. São todos. Exatamente. E é a sociedade civil que tem que puxar essa discussão. Sim. Apartidariamente, visando uma organização. Solução. Que esse é o problema de todos nós. Por incrível que pareça, isso que eu estou falando, por parecer óbvio, é utópico no nosso país. Porque a sociedade não se organiza. Ela não fala e não encara os seus problemas como sendo delas, elas terceirizam para a política. E os políticos não conseguem fazer porque tem esse emaranhado todo de coisa que os impede. Eu vou te dar um exemplo concreto disso. O que existe é uma negação. As pessoas negam. Por exemplo, eu sou psiquiatra, a minha expertise é prevenção do suicídio. Eles não querem falar sobre isso. Porque dói, porque eles se culpam. E aí o que ocorria? Nós insistindo, tem que falar, senão nós não vamos resolver isso nunca. Né? Então, olha, vou te dizer, é um heroísmo. Ana, enfim, lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar hoje, mas vai continuar e nós vamos te trazer aqui de novo. E eu gostaria, se tu permitires, que quando eu for discutir esse assunto, eu levasse esse vídeo teu aqui e botasse lá, porque os teus argumentos são de uma clareza... A gente pode combinar, eu estou de presidente da regional da Sociedade Gaúcha de Emergência, mas a Sociedade Gaúcha de Emergência, assim como a brasileira, está à disposição para discutir esses problemas. Nos interessa estar dentro das mesas de discussão desses problemas, justamente pelo que tu disseste, porque isso nos toca diretamente no nosso trabalho. Tanto os médicos quanto, principalmente os enfermeiros, mas não só os enfermeiros, que trabalham nas equipes de emergência, a gente precisa conversar, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa participar de projetos de resolução de médio e longo prazo, porque senão a gente vai continuar sendo depositório dos problemas que não são... A gente não resolve o problema da emergência pensando só na emergência, a gente só resolve o problema, né? E a gente está falando especificamente da superlotação das emergências, olhando o sistema inteiro. Privado e público, mas olhando o sistema inteiro. O que entra e por que está entrando tanto desreguladamente e o que sai que não está saindo e a gente está com esse problema. Então, assim, parece simples falando assim, é fácil, vamos resolver a UBS, vamos resolver os leitos. Mas não é tão simples como tu assim. Dissesse, é tão óbvio que se torna utópico. É quase isso. Para encerrar, doutora Ana Paula da Rocha de Freitas, eu gostaria de ouvir as suas palavras para encerrar essa conversa que nós tivemos hoje. Não é isso, eu acho que a população tem que se sentir segura e se sentir e assim, a gente começou falando que existe uma modificação no perfil da população também de buscar as emergências. A emergência sempre vai ser uma tábua de salvação. O problema é que se a gente enche a tábua de salvação de demandas que não necessariamente são delas, ou tira as tábuas de salvação que estão ali para distribuir as demandas, a tábua de salvação afunda junto. Então, a gente tem que olhar para esse sistema com responsabilidade e garantir que, quando a gente precisa, ele esteja lá. Né? E a gente está hoje com riscos importantes nas nossas portas de emergência nacionais e no nosso estado, no nosso município de Porto Alegre também não é diferente. E a gente precisa olhar com isso com responsabilidade. E responsabilidade significa também olhar assim, olha, isso aqui talvez a gente não consiga resolver.
Tem coisas que talvez a gente não consiga resolver. E ok, mas o que a gente tem que resolver, a gente consiga resolver para que seja perene, seja a longo prazo. Então, as minhas palavras finais, vamos dizer assim, são em 2 frentes. Primeiro, para a população que continue preocupados, cuidando das portas de emergência, que são a sua tábua de salvação. E nós estaremos lá para atender toda e qualquer emergência que aparecer. E continuaremos fazendo isso, é a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Mas que a gente também olhe como gestores e como parceiros nesse trabalho, com responsabilidade em relação aos problemas que temos, porque eles não são só da emergência. Aliás, eles não são da emergência, eles são do sistema. Então, a gente precisa que esses 2 lados se conversem, a população que depende disso e os gestores que organizam isso, para que a gente consiga ter um planejamento a médio e longo prazo e consiga garantir qualidade perene, tranquilidade para o trabalho de quem está lá dentro, também para o atendimento da nossa população. Pessoal, lamentavelmente nós temos que encerrar esse programa, mas eu solicito que quem não viu, passem para os colegas e principalmente para os nossos colegas aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Núcleo de Emergência, para fazer esse contato com a Ana Paula, com a Sociedade Gaúcha e a Brasileira de Emergência, porque esse é um dos assuntos mais emergenciais que nós temos nesse momento. É verdade. Gostaria de dizer a todos para ter um bom fim de ano, mas vamos ter que resolver alguns problemas, e esse, para mim, é o principal. Muito obrigado pela atenção de todos.